Ei, gente! Boa noite! A graça e a paz. Que bom estar com vocês aqui de novo. Sou filha dessa casa, acho que a maioria aqui me conhece. Meu nome é Ana Luísa, sou filha da classe do Rogério. Sou casada com o Vinícius. Sou formada em Educação Física pela PUC já há alguns anos. E atuo desde que formei na área. Obrigada. Antes de começar, eu quero dizer para vocês que eu sou normal. Porque se um dia, depois de vocês terem me ouvido aqui, vocês me verem comer uma pizza ou um pedaço de bolo de chocolate, é porque eu sou gente igual a vocês, tá? E da mesma forma, a nutricionista que veio aqui na última vez, ela é gente como a gente. Então não me julguem, tá bom? Nós somos gente. E de coração eu quero poder explicar, falar para vocês de forma que vocês entendam como de fato é importante cuidarmos do nosso corpo. É um assunto muito sério e a gente precisa levar isso com seriedade mesmo. E para que a gente comece, eu quero que quem treinou hoje, levanta a mão assim, ó. Tá bom. Quem é que treina, mas não treinou hoje? Quem é que não faz nada? Nossa, aleluia, bom que vocês estão aqui, gente. Não quero que vocês se sintam condenados, pelo contrário, que vocês estejam... É, gente, meu pai levantou a mão. Em nome de Jesus, essa realidade será mudada hoje. Olha só, eu quero falar com vocês nesse primeiro momento sobre sedentarismo, atividade física e exercício físico. São três coisas que são diferentes. O sedentarismo, que alguns de vocês relataram que não fazem nada, talvez vocês estejam enganados, talvez vocês não sejam 100% sedentários, porque vocês provavelmente estão envolvidos com algum tipo de atividade física, tá? O sedentarismo ele é caracterizado pelo baixo consumo de energia, você gasta pouca energia no seu dia. Pode ser que você trabalhe 100% sentado, quando você sai do trabalho você dirige seu carro, você não vai a pé, você não vai de bicicleta, como a velhinha vem às vezes para a igreja de bicicleta. Ei, velhinha! Significa que você utiliza pouca energia para poder sobreviver no seu dia. A maioria das suas atividades são sentadas, deitadas, ou até mesmo em pé, mais estático. Esse é o tipo de característica de um comportamento sedentário. Talvez você não esteja diretamente envolvido com o exercício físico, mas sim com a atividade física. Se você não está matriculado em uma academia, mas talvez você vai a pé para o seu serviço. Ou até mesmo você pratique atividade física no seu serviço. Como? Vou dar um exemplo para vocês. No meu trabalho, essa hora eu não estaria em casa ainda, eu estaria trabalhando. Eu dou em média 10.000 passos por dia. É média. Às vezes supera. Se eu não fizesse nada de musculação, corrida, bicicleta, eu não seria considerada sedentária. Por quê? Mesmo que eu não estivesse matriculada numa musculação, num crossfit, num circuito funcional, eu estaria fazendo uma caminhada de 10.000 passos por dia. Isso vale também para você que talvez é um garçom, que trabalha uma noite inteira andando para lá e para cá. Pensa bem se um carteiro não faz atividade física, gente. O carteiro anda o dia inteiro. E aí imagina se ele chega lá na academia e fala assim, vai pra esteira. Que loucura, né? Ele já fez caminhada o dia inteiro. Então, talvez você, dona de casa, aquela ralação em casa, ela é considerada como atividade física. Aí, ó, tem gente que agora tá satisfeita. Vou fazer a pergunta de novo. Quem é que não faz nada? Aí, ó, ninguém tá bom.
foram incluídos no grupo de praticantes de atividade física. E exatamente essa diferença de atividade física para exercício físico. A atividade física, ela inclui qualquer tipo de contração muscular que resulta no aumento do gasto energético. Mesmo que não seja lá fazendo 20 agachamentos, 100 polichinelos, você está em movimento, utilizando os seus músculos. Não especificamente para fazer um movimento estruturado da musculação com repetição, mas você está utilizando como fonte de energia para fazer as suas atividades diárias. O exercício físico, ele já é uma atividade mais estruturada. Também ele se enquadra no grupo de movimentos que visam aumentar o seu gasto calórico. Mas por trás disso, a gente tem outros objetivos. Talvez melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória e promover adaptações no seu corpo mesmo. Adaptações neurais, benefícios estéticos, que é o que a maioria visa. E agora eu tenho uma coisa para falar para vocês. Às vezes a estética ela vem por último. Você usufrui de diversos benefícios antes mesmo de você chegar naquele corpo que você sonha. Benefícios principalmente psicológicos, mentais, cognitivos. A atividade física hoje, ela tem fortes evidências de benefícios na saúde. Redução da mortalidade em diversas áreas, como câncer, saúde cardiovascular, saúde metabólica. Se você está hipertenso, se você está com qualquer probleminha, qualquer disfunção metabólica, você vai para o médico fala o quê? Vai fazer exercício, né? E é incrível como as pessoas ainda seguram, não vão, desobedecem e continuam, infelizmente, retardando de usufruir desses benefícios que a atividade física proporciona. Então, eu quero falar de alguns benefícios aqui, gerais, que a atividade física proporciona, principalmente na velhice. Porque enquanto a gente está novo, a gente não pensa nisso. Você está indo para a academia porque você quer ficar bonitão, você quer ficar sarado, você quer emagrecer. Mas na velhice, talvez esse não seja a sua prioridade, não seja o seu principal objetivo. Não sei se vocês sabem, o principal tratamento para a osteoporose, que é uma doença comum em idosos na velhice, é a musculação. Por quê? O músculo exercendo pressão sobre o osso faz com que o osso se fortaleça, por incrível que pareça. O aumento significativo de força é um estímulo muito grande para que você construa e desenvolva massa óssea. E na osteoporose, o que você está precisando? É isso mesmo, fortalecer o seu osso. Fazer com que a sua célula óssea, sua massa óssea se desenvolva, se fortaleça. Só que a gente não pensa isso. A gente não pensa em melhorar a nossa densidade óssea agora. Mas como a Thaís falou, ela disse que é tarde, né? Ela começou tarde. É agora. Se você não começou, é agora. É agora que você não está com osteoporose. É agora que você não está com demência, com Parkinson. O Parkinson também, nos últimos anos, ele tem sido muito estudado e tem sido estudado o efeito da atividade física sobre o Parkinson. Na época que eu estava na faculdade, eu até fiz uma cartilha sobre isso. E muitas pesquisas foram conduzidas nesse campo neurodegenerativo, em que o Parkinson e o Alzheimer eles são estudados. As evidências são impressionantes. O exercício ele reduz, e já é comprovado por meio de estudos. Tudo isso que eu estou falando aqui não é fonte vozes da minha cabeça não, tá? É estudo mesmo. O exercício ele reduz a chance de você desenvolver demência na velhice e melhora já, não no futuro, mas agora, o desempenho cognitivo em geral, de pessoas que já são afetadas pelo Parkinson. Então,
além de ser preventivo, ele já pode tratar o Parkinson também, o exercício físico. Outro dado importante é em relação ao câncer. O que eu vou falar aqui é estatística, não é praga não, tá, gente? Eu sou crente, em nome de Jesus, entenda isso. Os estudos mostram, as pesquisas mostram que cerca de 40% da população vai desenvolver algum tipo de câncer ao longo da vida. Está repreendido, em nome de Jesus. É o que o crente fala. Mas crente, sadio, inteligente como você, não vai só repreender, vai se posicionar e tratar, evitar. Ou seja, 40% da população significa que 4 em cada 10 pessoas podem passar por esse diagnóstico. Que triste, né? Ninguém quer, ninguém espera e ninguém também previne, né? E o exercício físico, ele tem esse poder também. Agora eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. A boa é que é possível prevenir e reduzir o risco de morte. E a ruim é que depende só de você. Então, quase 45% das mortes de câncer, elas estão associadas a fatores de risco que são evitáveis. Por exemplo, tabagismo, glória a Deus, os crentes não fumam, aleluia. Mas sedentarismo, infelizmente, o crente às vezes tem a fama de que come muito. O crente não bebe, mas come muito. Vocês já falaram isso na última vez. Quem estava aqui aprendeu. Então, o sedentarismo, o excesso de gordura corporal, tudo isso é fator para que o câncer seja desenvolvido. Uma dieta rica em ultraprocessados, o consumo frequente de álcool. Então, se reduzir essa probabilidade depende de você, então vamos nos posicionar em relação a isso, em relação ao sedentarismo, em relação à redução do consumo da dieta de ultraprocessados, em relação à redução da gordura corporal. Não tem essa não, de que estou na academia só para mental. Não, você tem que emagrecer também, entendeu? Então, para de ficar dando desculpa para a sua falta de resultado, eu não quero isso. Não, você tem que querer sim. É evitável, são fatores evitáveis. Então, em nome de Jesus, vamos nos posicionar em relação a isso. E aí, além dessas 3 doenças, o exercício físico ele tem o poder de atuar na redução da mortalidade de diversas doenças, das principais doenças, das principais causas de morte no Brasil, que é o câncer, como eu disse, a saúde cardiovascular, o número de pessoas que estão morrendo de infarto hoje é absurdo, AVC, tudo isso o exercício físico ele pode tratar, ele pode retardar, ele pode prevenir na sua vida. Amém? Amém. E é incrível como o exercício físico tem sido amplamente utilizado no tratamento de doenças psicossociais, digamos assim. É incrível. Estava ouvindo hoje um estudo em que foi observado que o exercício físico, se eu não me engano, 3 vezes na semana, durante 16 semanas, obteve uma melhora mais significativa do que o remédio mais forte que é utilizado no tratamento de depressão. Olha só que interessante. Sabe o que é isso que eu estou dizendo? É que eu estou apresentando para vocês um remédio que com apenas uma dose diária é capaz de reduzir a mortalidade de um modo geral, é capaz de reduzir a chance de você ter câncer e até mesmo tratar o câncer, é capaz de reduzir os seus problemas cardiovasculares, é capaz de melhorar a sua saúde musculoesquelética, a sua saúde metabólica, a sua saúde neurocognitiva. É isso que eu estou falando para vocês. E aí, a gente tem que se posicionar diante disso e decidir o que a gente quer fazer, de fato.
Porque assim, infelizmente pode acontecer de uma pessoa saudável, uma pessoa que se cuida, adoecer. Mas isso vocês têm que entender que o risco é probabilidade, não garantia. A gente tem que decidir que aquilo que a gente faz ou deixa de fazer determina em qual lado da estatística a gente prefere jogar. Então, nós precisamos de fato entender o valor do exercício físico, que é um remédio que com apenas uma dose diária pode promover esse tanto de benefícios que eu falei para vocês. E aí, a gente precisa entender também que a relação em dose e resposta, às vezes, ela não é imediata. A gente vai usufruir de benefícios que são agora, a curto prazo, mas também benefícios a longo prazo. Se lá no fim da sua vida você chegar e não tiver osteoporose, você não tiver demência, você tiver força para carregar uma sacola do supermercado, talvez você se lembre, olha como foi bom eu ter me exercitado na minha juventude, na minha infância. Então, os benefícios que são imediatos, às vezes eles vão ser principalmente observados em relação à mudança de humor. Por isso que o exercício tem sido muito utilizado no tratamento de doenças psicossociais. Imediatamente após uma sessão de treinamento, você libera diversos hormônios que promovem o seu bem-estar, a sensação de alegria, de satisfação. Por isso que muitas pessoas preferem praticar exercício físico pela manhã, né? Que aí dá um gás para trabalhar, dá um gás pro dia. Então, a experiência do esforço físico pode promover melhora no humor, melhora na sensação do bem-estar por meio da liberação de anandamida, são hormônios que vão promover isso, endorfina, serotonina. E efeitos a longo prazo também serão observados. Talvez você nem observe, mas só o fato de você não estar desfrutando ou vivendo uma enfermidade já vai ser um efeito daquilo que você fez antes, daquilo que você plantou antes. E da mesma forma, se você pode colher coisas boas por ter praticado exercício físico, tudo direitinho, você pode colher coisas ruins por não ter praticado. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade, né? E aí, eu queria que vocês pensassem em relação a algumas aplicações práticas. Porque a gente tem desculpa para tudo, né? Sempre. Talvez você vire para mim e fale assim, Ana, eu não tenho dinheiro para pagar um personal, que é o que eu faço, ou para pagar que seja uma matrícula na musculação, no crossfit, no pilates. Tá bom, vou aceitar isso como sua desculpa. Agora eu queria que você me respondesse, quanto que custa para você ir caminhar na praça mais próxima da sua casa? Aqui ó, na Lagoa, que é uma delícia. Não custa nada. Então eu já derrubei um argumento seu. Ó, Ana, eu não tenho roupa ou tênis apropriado. Inclusive, quem é que veio de tênis? Você não avisou pra eles que a gente vai fazer aula prática na Pampulha depois, não? Eu tô pronta. A Maria chegou, vinha até de tênis. Daqui a pouco ela vai fazer 100 polichinelos aqui pra gente. Ela não tem joelho. A gente vai adaptar. Ela não tem joelho. Você fala assim, eu não tenho tênis. Eu pesquisei. Na Shopee tem tênis menos de R$50 que parcelam em até 7 vezes. Não tô falando da qualidade. Tudo bem, não seja o melhor. Mas se for uma dificuldade para você, aquele é o melhor para o seu momento. Então isso não vai ser uma desculpa. 7 vezes, R$50 parcelado de 7 vezes dá menos de R$8. Não é um cachorro quente que você compra ali. Então não tem desculpa para isso. Vamos arrumar isso aí. Ó, uma desculpa que talvez seja plausível. Eu não tenho tempo. Ana, não tenho tempo. A rotina das pessoas às vezes é muito corrida. E eu entendo, a minha rotina é muito corrida. Às vezes
Eu tô dentro da academia e eu falo assim, não, preciso parar e fazer. Ou às vezes eu tô dentro da academia também e eu não tô a fim de fazer. Como eu disse, eu sou gente como vocês. Mas uma coisa muito fácil de se resolver isso é reduzir o tempo de tela. Porque você pode falar que não tem tempo, mas todo mundo passa pelo menos, sei lá, 30 minutos do dia, ou no Instagram, ou no WhatsApp, ou no YouTube, e isso não é desculpa. Ó, já vi uma... Deus tá falando aqui, ó. O único tempo que eu tenho é muito tarde, é perigoso para eu sair. Não tem desculpa também. No YouTube tem milhares de vídeos de exercícios, circuitos, e às vezes até mesmo bem orientados para que você faça no conforto, na segurança da sua casa, a hora em que você puder. Então, não tem problema, não tem desculpa mais. Vocês precisam se posicionar e entender o quão importante é isso e o quão sério é isso, o quão necessário é isso. Amém? A recomendação, que não é a que eu vou dar para vocês, é que a OMS recomenda para adultos mais ou menos 150 minutos de atividade por semana. Se a gente dividir isso por 7 dias da semana, digamos que você queira, fracionar isso e fazer todos os dias da semana, dá mais ou menos 22 minutos por dia, tá? Não significa que isso seja o 150 minutos de atividade semanal, tá? Atividade moderada. 150 minutos de atividade moderada por semana. Se você dividir isso por 7, dá mais ou menos 22 minutos por semana. Vamos supor que você queira por dia. Vamos supor que você queira descansar 2 dias. Vamos dividir por 5, mais ou menos 30 minutos por dia. Gente, isso não pesa pra ninguém, considerando o tempo que às vezes a gente perde diante do telefone, diante das telas, ou fazendo um tanto de nada, tá? A gente pode se esforçar e fazer até mais, por quê? Quem vai usufruir, quem vai desfrutar do benefício disso é você mesmo, é a sua família, são os seus filhos, são os seus netos, que foi o que a Thaís falou. E junto com essa orientação, na verdade concordando com essa orientação da OMS, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele recomenda 30 minutos ou mais de atividade moderada por pelo menos 5 dias da semana, que exatamente concorda, são dados de outro país que concordam com isso. São estudos que são feitos, que pelo menos 30 minutos de atividade física feitos durante 5 dias na semana, eles já são suficientes para promoverem resultados, para promoverem benefícios para vocês. Então, dito isso, e derrubadas todas as desculpas de vocês, o que vocês vão ter que fazer? Primeiro, movimentar corretamente com segurança. O que vocês precisam? Se não fazem, comecem devagar, busquem uma orientação adequada, tá? Nem todo mundo vai cobrar só para conversar com você, não. Pergunta às vezes o seu professor lá da academia, pode me perguntar também. Não vai ser uma consultoria não, tá, gente? Pode conversar, a gente está sempre disponível. Então, procura sempre a informação para que você faça, mas para que você faça corretamente. Não só em relação à técnica correta, mas aquilo que é o correto para você. Porque eu poderia chegar aqui e falar assim, essa é a ficha para vocês fazerem hoje. Mas talvez a ficha que vai ser para minha mãe não vai ser a mesma ficha que vai ser para o meu pai. Porque um já treina e o outro não treina. Eu não posso passar algo que seja generalizado assim dessa forma. Eu precisaria conhecer um pouco de vocês. Então, mova-se corretamente e com segurança. A segunda orientação é equipe-se e prepare adequadamente. E prepare-se adequadamente. O que? O tênis que você precisa calçar,
uma roupa mais flexível, que você fique mais à vontade, ou talvez até mesmo um equipamento adequado. Vamos falar de talvez musculação e pilates. Talvez o idoso que faz o pilates, ele não está preparado ainda para fazer a musculação. Nem sempre isso acontece, tá? É raro isso acontecer, mas pode acontecer. Então, busque o equipamento adequado, prepare-se adequadamente. Terceiro, se você tem problemas de saúde pré-existentes, em nome de Jesus, espero que não, mas se você está planejando aumentar ou trocar, alterar o seu programa de exercícios ou atividade que você pratica, procure recomendação do seu médico, procure a orientação do seu médico. Não faça tudo da sua cabeça, tá? Por favor, cuide-se em relação a isso também. A Ana me incentivou a fazer aqui, eu estou aqui para trazer uma palavra de encorajamento para vocês. Mas não faça tudo aquilo que você acha que não serve, que é da sua cabeça. Se você tem alguma orientação médica, por favor, obedeça a orientação do seu médico. E aí, como a Thaís falou aqui no início, trazendo agora já, saindo um pouco da parte teórica, dessa apresentação de sedentarismo, exercício e atividade física, é muito importante pontuarmos que nós somos templo, né? E é até complicado vir aqui falar isso, porque eu acho que todo mundo já sabe disso e já esperava que eu falasse isso. É meio óbvio, né? Eu vou falar de exercício físico relacionado com a palavra de Deus e dar algumas orientações. Todo mundo já sabia que eu ia falar que vocês são templo. E eu vou ler agora 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, se você quiser abrir comigo. Diz assim: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Olha só. Às vezes, a gente lê esse versículo terceirizando, olhando tipo assim: quem é que está destruindo o templo de Deus? E a gente esquece de olhar para nós mesmos, sendo que nós muitas vezes negligenciamos a nossa saúde, negligenciamos o nosso autocuidado e estamos nos autodestruindo. Isso é muito sério. Às vezes a gente sempre pensa, a gente fala assim: ministrar sobre Davi e Golias, mate os Golias da sua vida. A gente nunca pensa que nós somos os Golias. A gente sempre olha que o outro, ou aquele desafio que é o problema na nossa vida. Mas às vezes somos nós. Às vezes nós que estamos nos autodestruindo, destruindo o templo de Deus. Então eu vim aqui para que vocês entendam o quão importante é nos cuidarmos e nos posicionarmos diante disso. Para que, como templo, a gente possa de fato zelar pelo templo, pela habitação de Deus e cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Tem um pastor, que quando eu falar essa frase vocês já vão saber mais ou menos o que é. Ele viralizou muito, ele já era famoso e ele emagreceu muito, fez um período de jejum longo e ele ouviu uma história de um jovem pastor que morreu na casa dos entre 30 e 40 anos, em que era um pastor que dedicava sua vida ao ministério, mas não se cuidava. E aí esse pastor que morreu, jovem, ele falou a seguinte frase, que foi a frase que ficou famosa: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora já não posso mais levar a mensagem. A gente precisa entender que o corpo, ele é perecível. Às vezes até os cristãos usam isso como desculpa para não se cuidarem. Mas até que Jesus volte para todos ou para nós mesmos, é
é esse corpo que nós vamos utilizar para poder cumprir a missão, a obra, o propósito que Ele nos chamou para fazer nessa terra. Eu ouvi uma frase e é extremamente seríssima essa frase, e por favor, preste atenção. Ela diz assim, que a sua disciplina no cuidado com o seu corpo vai revelar o quão comprometido você está com a missão que Deus confiou a você. Isso é muito sério, porque se você não cuida, se você está se autodestruindo, ou não tão evidentemente assim se autodestruindo, ou simplesmente negligenciando, deixando de lado a sua saúde, significa que você não está comprometido com o propósito, com aquilo que Deus te chamou para fazer. Diante disso, eu queria trazer uma palavra de encorajamento para vocês. Eu não queria vir aqui para trazer uma condenação para quem não faz exercício físico. Pelo contrário, eu quero encorajar a você que não faz, fazer, e a você que faz, continuar e ir melhorando e aprimorando cada vez mais. Para isso, gostaria que vocês abrissem em Lucas 5, versículo 1. Talvez esse texto você não enxergue nada sobre músculos, sobre caminhada, corrida, sobre bicicleta, sobre exercício físico, mas eu gostaria que você entendesse que existe um princípio lindo que Pedro entendeu e carregou durante toda a sua caminhada. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas por quê? És tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Todo mundo conhece esse texto. E que loucura relacionar ele com atividade física, né? Olha só, o que a gente vê aqui? Pedro e os outros aqui, cansados depois de uma noite inteira frustrada. Uma noite que não foi produtiva, em que eles não pescaram nada. E aí Jesus encontra com eles lavando redes vazias, sujas, mas vazias, à beira da praia. E Pedro recebe a palavra para poder continuar a pesca. Talvez você já tenha se sentido como Pedro sentiu, ou já esteve, ou está nesse momento em que Pedro está cansado, frustrado, redes vazias, coração exausto. E mesmo assim Pedro vai. Imagina lá, você que tem filho adolescente, quando você fala pro seu filho, você vai fazer isso? Ele: tá bom, mãe. Eu já fiz isso. E aí Pedro vai e fala assim: tá bom, se o senhor tá falando. Aqui parece que Pedro não está muito inspirado, mas mesmo assim ele vai, ele obedece. E
Ele lança as redes com o braço estendido para fora, ele não consegue puxar, ele consegue dar um sinal para os seus companheiros lá, chama rapidamente e eles conseguem pescar milhares de peixes. E pela primeira vez Pedro ele olha para Jesus e ele não enxerga Jesus como o imã de multidões ou como o encantador de peixes, mas ele enxerga Jesus como o Senhor, porque nesse momento o peixe nem fazia mais diferença, o peixe nem era mais importante. Nesse momento Pedro aprendeu a lição. Mas anos depois, Jesus morre e Jesus está para ser crucificado. Pedro nega que conhecia a Cristo. Ele esqueceu do Senhor que havia se revelado a ele nessa grande pesca e ele o nega. Jesus morre e Pedro de novo volta a ficar frustrado e ele volta a pescar. E lá em João 21 é a segunda pesca em que Pedro está lá batalhando de novo e nada, pesca de novo. E aí Pedro naquela mesma praia, naquele mesmo barco, naquele mesmo mar de novo, a noite inteira, nada, eles pescaram. Pedro de novo frustrado, se vê fracassado como pescador e como discípulo. De longe Pedro escuta um grito: e aí, como foi a noite? Pescaram? E ele, como um déjà vu, ele lembra da cena em que ele tinha vivido anos atrás, em que a mensagem o tinha tocado. Só que dessa vez, quando ele pesca de novo e ele encontra com Jesus, o Senhor de novo, essa mensagem ela cola, ela fixa. E talvez depois dessa segunda pesca, talvez Pedro nunca mais tenha pescado. Mas ele passou o resto da sua vida cumprindo a sua missão, se posicionando e pregando, dizendo que vale a pena tentar de novo. Porque como pescador, Jesus deu uma segunda chance para ele. E como discípulo, também Pedro teve uma nova chance. Então não é tarde para tentar. Não é tarde para tentar de novo. E é esse o fundamento dessa mensagem, que eu gostaria que vocês se posicionassem, entendessem que não é tarde para vocês começarem agora, para que vocês não fracassem agora como talvez pescadores, como talvez nas funções ordinárias do dia de vocês, para que vocês não fracassem na missão de vocês como discípulos. Por quê? O comprometimento de vocês com o cuidado do corpo vai dizer o quão comprometido, o quão a sério vocês estão levando a mensagem, o propósito, o chamado que Deus confiou à vida de vocês. Então não é tarde para vocês tentarem de novo. Agora é o momento de posicionar, de cuidar, entendendo que não só a família de vocês vai desfrutar disso, dos benefícios do exercício físico na vida de vocês, mas as pessoas que vocês vão alcançar ao redor de vocês. Porque ministério, gente, não se resume a isso aqui que eu estou fazendo. Poucos vão chegar aqui. Eu quase não venho aqui. Às vezes o chamado de vocês é para alcançar as pessoas do serviço de vocês, da academia de vocês, às vezes apenas os seus filhos. E não é só isso, é tudo. Então, assim como Pedro, ele entendeu que não era tarde para que ele pudesse se posicionar de novo como um discípulo. Ele fracassou no primeiro momento, mas Jesus deu uma segunda chance para ele. Vocês estão aqui porque Jesus deu uma chance para vocês, para que vocês entendessem que é isso que Ele quer de vocês, que vocês cumpram a missão que Ele tem para vocês. E aí, para finalizar, eu quero ler o texto de 1 Tessalonicenses 5,16. Lá na igreja, quando o pastor fala assim, para finalizar, a igreja fala assim: obrigado pela sinceridade, pela espontaneidade. 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que o
espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa, como a Thaís diz, ser preservado até a vinda do Senhor Jesus Cristo, seja a vinda coletiva ou seja a vinda individual, porque até lá nós temos que cumprir a missão que Ele confiou a nós. Então, em nome de Jesus, que essa frase de fato fixe no coração de vocês, que a sua disciplina no cuidado do seu corpo vai revelar o quão comprometido você está com a missão que Deus te deu. Se hoje você tem fracassado no seu cuidado com o corpo, ou fracassado na sua missão por isso também, assim como Pedro teve uma segunda chance, teve a chance de tentar de novo, mesmo tendo fracassado como pescador e mesmo tendo fracassado como discípulo, você também tem essa chance. Todo mundo aqui sabe quem foi o apóstolo Pedro, o quão grande ele foi, o quão pescador de homens ele foi. Então, que o cuidado do corpo seja uma prioridade na vida de vocês, na família de vocês, na casa de vocês. Amém? Amém. Chega de desculpas. Deus abençoe. Pergunta, não? Maria vai fazer. Tem pergunta? Eu não sei como é que é. Alguém? Ô Ana, Sim. eu queria compartilhar esse negócio que você falou sobre. Fala alto, gente. Sobre. Você falou assim sobre não concluir o chamado, né? Devido negligenciar o cuidado com o nosso corpo. Minha mãe, ela é pastora de uma igreja Assembleia de Deus, mas ela hoje tem uma fibromialgia e desde que começou o médico fala para ela, dona Gia, fazer atividade física. E aí hoje, ela com muitas dores, eu custei para conseguir colocar ela numa hidroginástica, que dá de palavra, né? Igual você fez aí também, mostrando para ela, falei assim, mãe, você tem uma missão, um corpo para cuidar. No dia que chegar a fatura que está sendo pedida, só não tem mais o que apresentar. Por quê? Porque ela teve que entregar o ministério, porque não cuidou do corpo, né, meramente, porque é uma doença psicossomática. Então hoje ela não dá conta de exercer, de jogar mais as redes, de voltar, né, com esse trabalho. Então hoje eu falo que eu me cuido olhando para minha mãe, né, o que não fazer, porque quando a minha mãe tinha a minha idade hoje, minha mãe teve uma crise muito forte de depressão e síndrome do pânico. Então eu olho para ela hoje como inspiração do que não fazer, né? Então hoje eu me alimento melhor, faço atividade física e tento incentivar ela. Eu consegui colocar ela na hidroginástica, né? Como você disse, na verdade, sempre é uma oportunidade, mas eu mostrando para ela, falando, olha mãe, nós somos como pastores, como ela é, e nós vamos apresentar a Deus. Eu falo assim, a culpa não é minha, a culpa é sua, porque você não teve do Espírito e você não culpou. Então a gente pensa que isso está distante, não está, principalmente, né? Todos nós, né, que aceitamos Jesus, que o Senhor nos deu poder para pregar o Evangelho. Então eu acho isso fantástica a palestra, uma alerta mesmo para a gente, de que se ficar parado, a gente começa a ficar, porque a obra ainda é muito grande, né? E que realmente hoje em dia minha mãe está tendo essa fatura para ter que passar o ministério para frente e não dá conta de exercer mais. Infelizmente. O crente ele tem a tendência de jogar a responsabilidade para Deus, né? A gente não faz nada certo. E quando dá errado, a gente questiona a Deus. Ah, por que o Senhor permitiu isso? Né? E dá errado. Deus, Ele nos deu instruções para que nós pudéssemos cuidar do templo, né? Então a gente tem que, de fato, assumir essa responsabilidade que é nossa. Nossa mesmo, né? Sim. Boa noite, sou Joana. Eu queria. Tá legal, não?
Melhor. Uma frase, quero compartilhar uma frase que tem batido na minha mente há 1 ano e meio e que me motivou a começar a treinar. Até então eu tinha uma vida sedentária, né? E a questão é que nós, seres humanos, a gente precisa de motivação para fazer começar algo. Se a gente ficar esperando a motivação, ela não vai vir. Porque algumas questões, algumas situações, somos nós que temos que gerar essa motivação. Então, uma frase que eu tomei para mim, que me motivou, foi que se você hoje não der tempo, não tirar tempo e recurso para investir na sua saúde, você vai ter que no futuro investir tempo para cuidar da sua doença. E isso sim foi muito forte dentro de mim. E aí eu tinha acabado de perder minha irmã quando comecei a treinar, então eu comecei a pensar nessas questões cardíacas, etc e tal. E que me motivou. Então, tudo começa com pequenas porções. Quando a gente começa a treinar, dá preguiça, dá canseiro, dá desânimo. Mas depois é tão prazeroso, é tão gostoso, que há um ano e meio atrás, eu ia por obrigação, confesso. Mas hoje eu vou por prazer, satisfação, porque eu me sinto bem. Quando eu não posso ir, eu fico mal, me sinto mal. Então, assim, eu não sei qual que é a motivação que as pessoas precisam aqui, né, que estão ouvindo, mas pense nisso. O tempo que eu não posso gastar hoje com academia ou com atividade física, na procura quem não pode, eu vou ter que um dia investir cuidando da saúde, que é pior, né? Tem uma frase, né, em relação a... Tem dias que a gente não quer, mesmo que hoje você se sinta mais motivada, tem dia que talvez você fale assim, que preguiça, né? Mas ninguém se arrepende de ter ido. Depois é tão satisfatório, dever, sensação de dever cumprido, né? Além dos hormônios atuando, a sensação de bem-estar, de alegria. Ninguém se arrepende de ter feito bem feito. Até porque nem todos os dias serão iguais. Às vezes o seu melhor para aquele dia é só aquele dia. O seu melhor do outro dia pode ser melhor do que o do dia anterior. Então nem sei se você vai estar com a bateria lá em cima. Então o dia que você estiver com 90%, vai e faz o seu melhor para aquele dia. O dia seguinte já é outro. Então sempre dê o seu melhor para o dia. Boninha, é uma pergunta. Sim. A gente sabe que é 30 minutos, você reforçou isso, é diário. E a minha particularmente tem sido a preocupação para não forçar o ritmo, né? Eu estou falando sério. Não forçar o ritmo, porque até peço a Cida para não imprimir um ritmo forte para mim ir no meu passo, né? Ela faz pilates, aí ela já quer. E assim, qual que é o mínimo 30 minutos, e qual que é o ideal mesmo? Tá, a recomendação... Eu sei que tem a questão, lógico, né? Só complementando a pergunta, sei que tem a recomendação médica, né? A questão da saúde, cada caso é um caso, mas por via de regra, assim, dentro de uma normalidade, qual que é os minutos ideais diários que eu estou querendo imprimir agora exatamente esses minutos dentro do meu ritmo. Gente, ficou a graça, eu estou falando sério. A recomendação, Joelson, é 150 minutos de atividade moderada semanal, tá? Qual que é o ideal para você? Aquilo que cabe na sua rotina, principalmente. Não adianta eu falar assim, você precisa fazer 2 horas por dia se isso é inviável, se isso não se encaixa na sua rotina, tá? Então, a gente vai manter, por exemplo, essa recomendação mínima, tá, gente? Não precisa ficar preso aos 30 minutos. Fiz 29,5 já chega. Não, pode fazer 50, pode fazer 60, tá? Eu gosto de pedir pelo menos 60 minutos de atividade durante 5 vezes na semana, para não sobrecarregar a musculatura, embora a atividade moderada não sobrecarregue, né? Então, para o seu ritmo, que é o que você está querendo, primeiro, analise aquilo que é possível encaixar na sua rotina. Se for possível, pelo menos 60 minutos, encaixe, tá? Agora, só lembrando que a recomendação são
são 150 minutos semanais. Ah, eu não posso fazer todos os dias. Ok, divide os 150 minutos em 3 dias da semana, que vão dar 50 minutos nos 3 dias, entendeu? Então, avalie aquilo que cabe na sua rotina, aquilo que cabe no seu bolso, aquilo que é na sua realidade mesmo. E bora dar um gás nesse ritmo aí que Pode melhorar? pode melhorar. Luana, Sim. pra acabar com a barriguinha tipo do Joelson aqui, só com caminhada da... do Joelson. O que acontece? Ele tá querendo falar dele. É aquele que tem um brilho. Um amigo me pediu para perguntar. Meu amigo, sabe? O que acontece? Não existem exercícios específicos que vão acabar com a gordura localizada, tá? De um modo geral, tudo que você fizer que aumente o seu gasto energético vai fazer com que você utilize gordura do seu corpo inteiro. Não significa que você vai estar utilizando só do abdômen, da região do abdômen. Isso não existe, tá? A caminhada ela vai ajudar, mas ela por si só não é suficiente. Por isso que a palestra da alimentação antes, ela foi extremamente importante, porque o emagrecimento, de um modo geral, ele só vai acontecer se você gastar mais calorias do que aquilo que você ingere. Então não adianta você gastar 500 calorias se você está ingerindo 2.000 calorias a mais no seu dia. Aquela famosa recompensa, eu treinei, então eu posso comer. Ok, mas vai ficar no 0 a 0 ali. Então, o exercício, a caminhada, aliada a uma boa alimentação, ela pode, não significa que vai, porque depende da intensidade, da frequência, da duração, ela pode sim acabar com a gordura. Mas pode ser que você perca gordura do corpo inteiro, inclusive de partes que você não quer. E de partes que você quer. Infelizmente, gente, eu queria falar assim, faz esse exercício que vai acabar com a barriga, mas eu estarei mentindo pra vocês. Ana, minha pergunta é dela. Qual exercício pode fazer para engordar? Da mesma forma que para perder você tem que ingerir menos e gastar mais, para engordar você tem que ingerir mais. Ingerir mais. E a sugestão para quem quer engordar, que no caso é o ganho de massa, é um engordar saudável, é fazer exercícios resistidos, exercícios com peso, que vão ajudar você a desenvolver sua musculatura. Para que a sua musculatura se desenvolva, é extremamente importante o consumo de proteínas, principalmente, e uma alimentação balanceada de um modo geral. Não fique comendo só proteína o dia inteiro, não vai adiantar. Você precisa de carboidrato, você precisa de fibras e um treino pesado, gente. Tem que ser pesado. Não pode ser fofo. É difícil. É uma ralação. Aí vai como você está mexendo o seu esqueleto ali. Já é difícil. Mas, como eu disse, tem benefícios que são a longo prazo. O grande problema são pessoas que passam uma vida inteira de maus hábitos. Fica um mês na academia e desiste porque você não tive resultado nenhum. Você quer desconstruir uma vida inteira em um mês? Não é assim. Não é assim. Infelizmente. Então é perseverança. Quem sabe o que é perseverar? Tô doido pra ver a pergunta do Vai sacar? Ana, minha pergunta é a mesma do Joelson. Não é pra mim não, é como pra mim. Tem 10 anos. Sim. É o mesmo tempo ou tem que ser menos? A criança, adolescente, eles têm mais energia, né? Então talvez eles até consigam, mais energia e mais tempo, geralmente. Talvez eles até consigam fazer mais. Aí tudo depende do objetivo. Se ele conseguir encaixar,
para a criança é até saudável. Geralmente, assim, a musculação ela é permitida, por exemplo, para crianças e adolescentes hoje. Já caiu por terra o mito de que atrapalha o crescimento. É claro que uma atividade bem orientada ela não vai trazer prejuízos. Mas ela não é tão recomendada por ser uma coisa chata, muito repetitiva. Então, se a criança, talvez, se o adolescente ele for inserido numa atividade, sei lá, futebol, que eu sei, né, que eles gostam, vôlei, que seja todos os dias, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Tem que tornar o filho dois também. Sim, sim. Eu não sabia que musculação podia. Pode, hoje já pode. Mas bem orientado. Por quê? A criança, às vezes ela não tem a consciência corporal de que o adulto tem. O adulto ele sabe agachar. Já peguei criança que agacha assim, ó. Entendeu? Então precisa de uma orientação legal, de um acompanhamento, para que não traga prejuízos, e sim benefícios. Ô, Ana, você quer... Tudo bem, Ana? Tudo bem. Pergunta de um amigo meu, sabe? Existe algum exercício assim de lesionamentos? Atleta de final de semana de quê? De futebol, de corrida? Então, o reforço muscular ele é sempre importante, não somente para os atletas de final de semana. Por exemplo, com o envelhecimento, existe uma tendência da diminuição de massa muscular no corpo. Então, o reforço muscular ele é extremamente importante para poder evitar a perda de massa magra, sarcopenia, né, que a gente chama. Então, sempre o reforço muscular ele vai ser indicado para que haja uma diminuição no risco de lesões. Não significa que seja academia, tá? Às vezes, exercício resistido com peso corporal. Talvez no início seja ok. Para que haja uma progressão de carga, seja necessário, às vezes, adicionar um elástico, um halter, uma anilha. Talvez isso seja necessário, tá? Mas quando eu falo exercício resistido, nem sempre é ficar puxando ferro lá na academia, não. Às vezes é um exercício com elástico, exercício com o próprio peso corporal e sempre pensando em progressões. Reforço muscular. Ana, tem um primo do amigo meu. É porque todo mundo que está aqui, pastor, é ativo, não tem nem sedentário. Eu já fiz a pesquisa para o meu TCC. Mas eu falei para ele que ia ter essa palestra, ele perguntou, professor Cláudio, ele é primo do amigo meu. Eu falei assim, pergunta para lá quem tem um pouco de barriga, se fizer abdominal, perde a barriga. Ou só endurece a barriga e mantém o que já tem. Pois é. Explica para mim, porque ele disse que ele faz, ele não está fazendo abdominal porque ele não sabe, ele começar a fazer. Tá? Entendi. Essa pergunta foi feita, mas não especificamente relacionada a abdominal. A abdominal ela pode ajudar a perder, assim como qualquer outro exercício. Mas a abdominal, o que você vai estar fazendo? Você vai estar trabalhando o seu músculo do abdômen. Você vai estar, assim como talvez numa rosca direta, você está fortalecendo o seu bíceps vai desenvolver, o seu abdômen provavelmente vai se desenvolver, tá? Então, significa que se você ficar duro, não é gordura, é o seu músculo que vai estar endurecendo. Sua gordura não vai ficar durinha, sua gordura é molenga. Então, quer perder a gordura, gente? Alimentação adequada, da última palestra, associada a exercício físico direito, viu? Não faz o treino mal feito, não faz o treino fofo, não. Faz o treino direito, faz abdominal, faz caminhada, puxa um ferro, vai ter resultado. Levantamento de garfo não conta, tá? Era isso? Ok, isso tudo. Eu fiquei sem graça, mas o primo do amigo meu, eu vi o Pode fazer abdominal. Inclusive,
Era exatamente o que o pastor Martins queria saber. Pode fazer abdominal. Trabalhar essa região central do corpo é importante. Essa região central que a gente chama de core, grupo muscular, abdômen, lombar, quadrado lombar, paravertebrais, ela é extremamente importante para você manter a estabilidade do seu corpo, manter a sua postura, evitar desequilíbrios musculares. Todo mundo deve fazer abdominal? Não, talvez você tenha algum problema que não é o seu momento de fazer o abdominal. Algum problema na coluna, essas coisas. Mas, abdominal, de um modo geral, me entenda, de um modo geral, é bom, tá? Pra mim é de verdade. Primeiro. E quando cai demais, tem alguma coisa a ver? Cai o quê? Cai no chão, tromba, sabe? Tropeça, vai pegar o ônibus e cai à toa, sabe? Aquela famosa abóbora caindo no chão. Aí o que a gente faz de exercício? Então, no meu TCC, não é o caso, mas eu avaliei o treinamento de força para idosos. Não é o caso. Eu avaliei Gente, eu disse, não é o caso. Me escutem com bons ouvidos. Eu disse que não é o caso. Os idosos, eles desfrutaram de um menor risco de queda quando eles treinaram os membros inferiores, quando eles desenvolveram a força nas pernas. Então, para a amiga que fica caindo, talvez, se o problema for muscular, isso resolva. Mas pode ser um problema relacionado ao labirinto, do ouvido, então isso tem que ser investigado, entendeu? Eu acho que é moleza mesmo. É moleza mesmo. É a perna mesmo. Bom, agora é sério. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não era sério. Era só pra amiga. Aqui, por exemplo, eu sei que às vezes nem deve ser o caso que você possa falar, mas eu acredito que sim. E a creatina? E a... Como é que chama os outros? Whey protein. Como é que é? Abomina não, gente. Isso. Fala sobre, sabe, creatina, tá? Esse aí que você falou. Uma O nutricionista. que isso pode falar de bom ou de ruim? Uma nutricionista, obviamente, falaria com mais propriedade, conseguiria. Por favor. Licença, viu? Mas eu vou ser Por favor, vem cá. Por favor. Não quero que mais fácil dela. Que isso? Amanhã respondo. Isso mesmo. Mas assim, bem breve. Tem que, porque nada mais é que proteína. São tipos de variedade de proteína, que é os aminoácidos. As proteínas são divididas em aminoácidos. Então tem o aminoácido que é a creatina e tem o whey protein. Então, por que tomar para a atividade física? Como eu falou, tem a necessidade de proteína para a manutenção da musculatura. Então, se eu treino e não tomo proteína, eu vou perder massa magra. E como eu tenho que tomar? Eu tenho que calcular. Então, eu tenho que saber as suas necessidades, saber como é que é seu gasto energético, seu consumo energético, para mim conseguir te dar a dosagem correta de proteína. Porque se eu passo uma dosagem elevada e você não treina a quantidade ideal, você vai eliminar tudo no xixi e não vai resolver nada. E o ovo? A albumina? A albumina tem que dar por terra. Só comidinha de ovo. Que vai ser muito mais eficiente a quantidade ideal se você gastar rios de dinheiro com albumina. Os doces faz mal ou não? Como eu disse, são aminoácidos diferentes. São tipos de proteínas diferentes para respostas diferentes. Então vai depender de cada caso. E faz mal porque não sabe a quantidade de tomar. Sim, porque acaba sendo eliminado. O organismo não vai absorver aquilo porque não está tendo força, não é força que fala, ou seja, o seu músculo está pedindo, que é um treino. Como é que você chama? Maior. A creatina, ela é muito utilizada em pessoas que treinam na academia, né? Só que hoje, talvez você saiba falar um pouco melhor para eles, tem estudos
que mostram que idosos, né, até mesmo que não treinam, estão fazendo uso de creatina e desfrutando de muitos benefícios, Então, né? tanto idosos como quem sofre de câncer ou alguma outra patologia que exige perda de massa magra. Então, a creatina vai ser usada na concentração ideal para a manutenção dessa massa muscular. Então, vai depender do problema de saúde, da quantidade que uma pessoa precisa para fazer a injeção. E a idade, mano? Como assim, idade? Quando começar a usar? Então, no caso, tem um problema de saúde ou você está fazendo esse treino mesmo. Porque criança não tem necessidade. A criança tem uma necessidade de proteínas diferente. O adolescente também. Então, vai depender do que ela está precisando, da idade dela, da necessidade dela. Então, é casos e casos. Só a creatina seria acima de 18. Você está falando de criança e adolescente? Sim. Mas se aquele adolescente que ele já pratica o vôlei, ele é atleta, ele vai precisar de uma manutenção de proteína. Então vai ser calculado para a idade dele aquela quantidade de creatina, por exemplo. Se ele é atleta. O filho dela é jogador. Vai ter por isso. Não, isso é recente. Eu comecei a dar ao meu menino Lucas, tem 16 anos, ela brigou comigo. Mas, dependendo do treino dele, sim. mas ela manda eu embora. Sim, porque está fazendo a quantidade errada. Então é perigoso. Tem uma medidinha lá, um negócio. Mas nem sempre aquele rótulo é generalizado. Porque é lei, tem que ter aquela informação no rótulo. Mas o que ele precisa de verdade é calculado. É matemática. Tem que chegar lá. Então não é só chegando e tomando, igual eu falei, talvez a necessidade é baixa ou é alta e o corpo não vai absorver aquela quantidade que você deu para ele. Mas talvez você está dispersando. Exatamente, eu não dose tinha que ele não precisa. Não só levar ele lá, ele vai levar. Resolver os problemas conjugais. Todo mundo que malha, toma leite e creatina vai marcar com você. Muito obrigada, Maione. E é isso, assim, acho que é tão importante, eu gostaria de tomar a liberdade de te pedir também, porque a nutrição precisa estar atrelada à atividade física, né? Então, hoje nós temos, amanhã temos a Maione conosco, então, perdeu, porque não veio, você sabe? Literalmente, então venham amanhã. E temos você como também personal, por exemplo. Eu treino em casa, eu faço minha caminhada todos os dias. Então eu faço caminhada pela manhã, à noite eu faço exercícios físicos em casa. Mas tem hora que eu sinto uma necessidade de ter alguém ali, porque eu tenho uns youtubers. Sim. Mas às vezes faz falta de ter uma pessoa. Você tem agenda? Você tem um telefone de contato? Algo que a gente possa? Então, gente, eu tenho telefone de contato. Hoje eu não atuo aqui na região, mas talvez se você mora um pouco pra lá, a gente pode conversar. Mas de qualquer forma, eu estou à disposição, tá? Para vocês pegarem meu contato. Ana, eu tô aqui na academia, tô com dúvida nesse exercício. Sempre que for possível, eu vou responder vocês. E de verdade, estou à disposição mesmo para a gente conversar até mesmo hoje, depois do culto, vocês me falarem mais ou menos o que vocês fazem, o que vocês querem, qual o objetivo. Sempre à disposição. Meu Instagram é @ferreirasana, Ferreira S. Ana. Pode me chamar lá no direct que a gente vai conversando, eu passo meu contato, tudo certinho. Mas se a gente quiser também ter você, quero que você seja minha personal. Você faz, por exemplo, você vai a domicílio? Vou sim. Dou aula em casa, dou aula na academia. Ana, que privilégio, que prazer ter você conosco. É assim, muito gostoso de te ouvir. Então eu fiquei imaginando como é você sendo minha personal. Eu ia gostar muito, porque tem... Muito gostoso de ouvir, sabe? Muito bom, assim, que privilégio, que prazer ter você aqui conosco. E acaba que eu te escuto e fico, meu Deus, filho de peixe, peixinho é? Senhor, glória a Deus! Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar conosco, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça a luz dele resplandecer através de você, porque realmente cada aluno que você tem, glória a Deus, que bênção é ser um aluno e estar ali ao seu lado. Muito obrigada.
Obrigada. Só tenho que te agradecer, muito obrigada. Esse é o mimo do Instruir para Crescer. Aí,